Logo em seguida, a cena celestial na qual o rolo selado com 7 selos é entregue ao cordeiro, Deus puxa o canto da cortina para o futuro e permite que João dê uma olhada nos dias finais desta era. Na abertura do primeiro selo, João tem seu primeiro vislumbre da futura tribulação mundial, e o que ele vê é um cavaleiro montado em um cavalo de guerra branco, preparado para a vitória. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: "Venha!" Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quem é o primeiro cavaleiro do Apocalipse e por que seu cavalo é branco? Como nós não esperaríamos um cavaleiro literal montado em um cavalo branco vir cavalgando sobre toda a terra durante a tribulação, podemos concluir que esta é uma linguagem simbólica ou figurada. Contudo, mesmo com a linguagem simbólica sendo utilizada, podemos ter certeza de que isso está descrevendo alguma coisa que irá acontecer. Nosso trabalho como estudiosos da Bíblia é determinar o que esta passagem está nos dizendo. À medida que examinamos o que está presente no texto, vemos 4 coisas que devem ser adequadas à visão que adotarmos: a cor branca do cavalo, o arco na mão do cavaleiro, a coroa na cabeça do cavaleiro, a série de vitórias ou conquistas. Há 3 visões principais relativas à identidade desse primeiro cavaleiro. Vamos dar uma olhada em cada uma delas e veremos qual melhor se adequa à linguagem e ao contexto. Primeira visão. Alguns acreditam que esse cavaleiro e seu cavalo branco simbolizam a proclamação do Evangelho. O comentarista George Eldon Ladd apoia essa visão. O cavaleiro não é o próprio Cristo, mas simboliza a proclamação do Evangelho de Cristo em todo o mundo. Os detalhes com os quais o primeiro cavaleiro é descrito não enfraquecem esta conclusão. O arco é geralmente usado nas Escrituras como símbolo de vitórias divinas. Isto não significa necessariamente uma conquista completa e absoluta, mas significa sim que a proclamação do Evangelho vencerá suas batalhas, ele será pregado eficientemente em todo o mundo, e apesar de um ambiente perverso e hostil, caracterizado pelo ódio humano, pelos conflitos e pela oposição, o Evangelho prosperará vitoriosamente em todo o mundo. Ladd vê isso como um grande estímulo para a igreja em face da séria oposição do Império Romano. O problema principal dessa visão é que os 4 cavaleiros todos introduzem julgamento solenemente. A pregação positiva do Evangelho é estranha a esse contexto negativo. Além do mais, deve-se perguntar o motivo pelo qual um arco simbolizaria a pregação do Evangelho. Normalmente um arco retrata a batalha. Segunda visão, há alguns que creem que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, como Jesus aparece em Apocalipse 19, versículo de 11 a 21, cavalgando um cavalo branco. Presume-se que ele seja o cavaleiro aqui também. É verdade que a cor branca é frequentemente associada a Cristo no Apocalipse, mas há 2 problemas com essa visão. Primeiro, é que há contraste significativo entre o cavaleiro em Apocalipse 6, versículo 2, e Apocalipse 19, versículo 11 a 19. O cavaleiro de Apocalipse 6 usa um arco sem nenhuma flecha. O cavaleiro de Apocalipse 19 tem uma espada. De Apocalipse 6 usa uma coroa, de Apocalipse 19 usa muitas coroas. De Apocalipse 6 imita a guerra. Apocalipse 19 termina a guerra. Apocalipse 6 começa a tribulação e Apocalipse 19 culmina a tribulação. Em Apocalipse 6, versículo 1, Jesus está abrindo o primeiro selo. Seria estranho que Jesus abrisse o selo e ao mesmo tempo fosse um dos cavaleiros. Se o cavaleiro no cavalo branco não é a proclamação do Evangelho e não é o próprio Cristo, então quem ele é? Claramente ele deve ser alguém que se assemelha muito a Cristo, porque como Cristo ele cavalga um cavalo branco e usa uma coroa. Isso nos leva à terceira visão que diz que esse cavaleiro retrata o anticristo. As evidências mais convincentes dessa identificação são os claros paralelos entre Mateus 24, versículo de 4 a 14 e Apocalipse 6, versículo 7. As evidências mais convincentes dessa identificação são os claros paralelos entre Mateus 24 e Apocalipse 6. Em Mateus 24 temos falsos cristos, representado pelo cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse 6. Em Mateus 24 temos guerras e rumores de guerras, representado pelo cavaleiro no cavalo vermelho em Apocalipse 6. Em Mateus 24 temos fome, representado pelo cavaleiro no cavalo preto em Apocalipse 6. Em Mateus 24 temos fomes e pragas, representado pelo cavaleiro no cavalo amarelo em Apocalipse 6. Em Mateus 24, perseguição e martírio. Em Apocalipse 6, mártires, terror e grandes sinais cósmicos. Em Apocalipse 6, terror.
Em Mateus 24, pregação mundial do Evangelho. Em Apocalipse 6, ministério dos 144.000. Em Mateus 24, Jesus dá a interpretação divina do cavaleiro montado no cavalo branco. Ele é o grande falso Cristo final, ou seja, o anticristo. Ele começará sua cavalgada no início da tribulação para trazer paz em meio ao levante e tumulto globais. Apocalipse 6, versículo 2, descreve o cavaleiro montado no cavalo branco com um arco na mão e usando uma coroa. Ele usa uma coroa de vencedor e leva um arco, mas não tem flechas. Isto indica que ele terá uma vitória sem derramamento de sangue, no começo de sua carreira. O arco representa a ameaça de guerra, mas aparentemente essa guerra jamais se materializará porque o anticristo é capaz de obter uma vitória através da diplomacia e de negociações de paz, ou possivelmente através de ameaças de destruição.